Gente, agora tem entrevista, tem bate-papo aqui no programa. Já imaginou você viver sem água? Não dá, né? Não tem como. Pois é, só para você ter uma ideia, a água representa de 40% a 80% do peso total do ser humano. E funções vitais dos órgãos dependem dela para realizar-se plenamente. Para falar sobre este assunto aqui no programa, a importância de beber água em nossas vidas, nós vamos conversar agora com a nutricionista do Hospital Moriá, a Karina Guiar. Ela está na linha, vai falar com a gente, esclarecer muitas dúvidas sobre este tema. Karina, bom dia. Bom dia, Léo, tudo bom? Tudo bem, bem-vinda ao programa, Karina. Muito obrigada. Pois é, inicialmente eu gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes sobre a importância de se beber água diariamente. Então vamos lá, Léo. Como você bem disse, a água, ela representa aí cerca de 70%, né, da composição do nosso corpo. Então ela está ligada diretamente ao bom funcionamento das funções básicas do nosso organismo. Então ela é essencial para esse funcionamento correto e principalmente a principal função da água é a hidratação. Então ela está aí presente nos músculos, nos órgãos, no sangue. Então a gente precisa beber uma quantidade adequada para manter o nosso organismo saudável. Isso varia de pessoa para pessoa ou existe uma quantidade de água assim padrão que todo ser humano precisa ingerir todos os dias? Então, Léo, crianças, a Organização Mundial da Saúde preconiza que crianças devem consumir cerca de 1,5 litro de água por dia. Adultos, se forem mulheres, 2 litros de água e homens, 2,5 litros. Idosos, a gente pede para consumir um pouquinho mais, entre 2,5 litros e 3 litros por dia. Mas a galera pode ficar aí atenta e existe uma continha que a gente sempre faz, uma continha básica, de mínimo e máximo de água que a gente precisa consumir no dia. Então, a gente sempre diz que a gente precisa de um valor em ml para multiplicar pelo peso. Então, por exemplo, a quantidade mínima de água que a gente indica é de 35 ml por quilo e a quantidade máxima 40 ml por quilo. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa aí 50 quilos, o mínimo de água que ela precisa consumir é 1.750 ml, 1,7 litro. Certo. Olha aí, fácil, faça a conta aí. Faz a conta aí. Agora, Bacana, Karina, tem gente que fala o seguinte, eu não tô tomando água, mas eu tô substituindo pelo suco tal, ou refrigerante. Substitui ou não, Karina? Não, a gente tem que lembrar que a principal função da água é a hidratação. Então, a melhor fonte para hidratar é a água pura, tá? Toda vez que a gente fala de outros líquidos, como, por exemplo, suco, refrigerante, a gente tem que lembrar que esses produtos, eles contêm nutrientes, como açúcar, conservantes e também valor calórico. Então, a melhor forma de se hidratar sem acrescentar outros tipos de nutrientes nessa fase onde não há necessidade é através da água, tá? A gente não deve substituir a água por qualquer outro líquido que seja. Certo. Agora, Karina, uma outra questão. Por exemplo, tem gente que trabalha na rua, né? Sei lá, vendedor externo, trabalha o dia todo na rua. E aí ele fala o seguinte, ele imagina o seguinte, não bebendo água, ele não vai sentir vontade de ir ao banheiro. Qual é o risco dessa pessoa que ele está correndo ali, Karina? Então, logo de cara, Léo, a gente já consegue pensar aí na desidratação, né? A desidratação, ela prejudica diversas funções, diversos órgãos importantes aí para a nossa saúde. Então, a gente tem que prestar atenção aí nos sinais que a desidratação apresenta no nosso corpo. Como, por exemplo, o primeiro é a sede. A gente tem que saber que a sede, ela é o sinal clássico da desidratação. A gente pode ter também tontura, mal-estar, e ao longo do tempo, os órgãos eles vão sendo prejudicados. Então, a gente tem que consumir, sim, ao longo do dia a quantidade ideal, independente do motivo. Agora, é verdade que beber água deixa a pele mais bonita? Ou isso é um mito? Com certeza. A pele ela é o maior órgão do nosso organismo, ela tem aí a função de proteção
E a água, ela faz parte da composição. Então, ela deixa, assim, a pele mais viçosa, mais macia, bonita, além de fortalecer o revestimento e estrutura dessa célula. Agora, tem gente que diz que não gosta do sabor, o organismo, ela não aceita o sabor da água, não vai, não tem jeito. Existe alguma água com algum gostinho ali especial para fazer a pessoa tomar água ou tem que ser água natural mesmo? O ideal é que a água pura seja consumida em maior quantidade. Porém, quando a pessoa já apresenta esse tipo de dificuldade, a gente pede para colocar algumas rodelas de frutas, como, por exemplo, limão, laranja, para poder saborizar essa água e melhorar a ingestão. Certo. Agora, a água estraga, Karina? Por exemplo, a pessoa às vezes esquece uma garrafa d'água no carro e aí dias depois pega de novo essa água para tomar. E isso é perigoso ou não? Com certeza. A gente, assim como qualquer outro produto, a água ela tem rótulo, tem data de validade. Então a gente precisa se atentar a isso na hora de comprar e consumir. Além do que a água sempre deve ser tomada fresquinha, tá? Então, deixar, por exemplo, a água em ambientes como o carro ou algum ambiente parado, em altas temperaturas ou exposta à luz solar, faz com que aumente a temperatura. E a gente tem que lembrar que a água ela não é estéril, ela contém aí micro-organismos em pequenas quantidades, porém, altas temperaturas pode ser um ambiente favorável à proliferação dessas bactérias. Olha aí, então é um perigo, né? Porque Com imagina certeza. um carro fechado, a água esquenta ali dentro, a água lá dentro também. Então, cuidado. Agora, Karina, me fala uma coisa. Por exemplo, existe alguma fruta que pode, digamos assim, auxiliar na hidratação? Eu imagino, por exemplo, a melancia, né? Que tem uma quantidade de água muito grande. Isso ajuda ou não? Ajuda, sim, principalmente nesse calor do verão chegando, né? A gente precisa escolher aí as frutas da época e principalmente as que contêm maior quantidade aí de água para uma hidratação melhor. Então, por exemplo, a melancia, o melão, a gente também pode fazer bebidas com essas frutas para melhorar a hidratação, mas lembrando de consumir a quantidade ideal de água, tá? Nunca substituí-la. Tá certo. Olha, quero agradecer a sua disponibilidade, né, de conversar aqui com os nossos ouvintes, falando sobre a importância de beber água. E se tiver algo mais que você queira acrescentar, até mesmo para auxiliar aqui no esclarecimento, fica à vontade, Karina. Léo, agradeço a oportunidade, né? A hidratação é um assunto aí muito importante, né? O verão está chegando, então vamos lembrar aí de levar sempre uma garrafinha de água junto, fazer a troca dessa água, mas o mais importante que levar é consumir. Então, fracione bem, mas mantenha a sua hidratação em dia. E não leva a sua água, vai com ela garantida já, né? Com certeza, o mais importante. Tá certo. Obrigado pela participação, um bom dia para você. Igualmente, Léo. Tchau. Tchau. Então a Karina Aguiar, nutricionista do Hospital Moriá, falou aqui com os nossos ouvintes hoje sobre a importância de beber água em nossas vidas. 10h49.